Fala galera, beleza? Aqui é o André Dev, continuando nossa série sobre Deep Reinforcement Learning, aprendendo a jogar o Slither. Se você está acompanhando a série, sabe que a gente já avançou bastante, então a gente já está quase colocando o nosso algoritmo para treinar. E hoje é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos colocar o nosso algoritmo para treinar, para ele começar a jogar sozinho, beleza? Se você está caindo nesse vídeo agora, aqui na descrição tem o link para a playlist, que tem todas as aulas. Então a gente montou o ambiente inteiro, desde o começo, como interagir com o Slither. Então eu aconselho você voltar algumas aulas, todo o código está disponível lá no GitHub. Também se quiser começar a partir daqui não tem problema, mas eu aconselho vocês a voltarem, certo? Então vamos lá, aonde que a gente parou na nossa aula anterior? A gente já fez praticamente todos os passos aqui do nosso environment, tá? Que é o reset, que é quando a gente vai começar um jogo novo, o step, que é quando a gente vai fazer uma ação, que o nosso algoritmo vai mandar uma ação para a gente, para o nosso código, e esse código vai tomar uma ação, e o nosso init para começar, né, definindo ali a quantidade de ações que a gente tem, o nosso ambiente de observação, e tomar as ações propriamente ditas, tá? Como eu disse na aula anterior, com isso daqui a gente já consegue botar para treinar. E com isso daqui a gente já consegue botar para treinar, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui antes da gente fazer o nosso código de realmente treinar é colocar aqui um print na tela mostrando o que aconteceu quando foi feita uma ação, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui print, certo? É básico, né? Eu vou passar aqui esse retorno para a gente saber o que está acontecendo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou passar, a observação eu não vou passar porque é uma imagem, né? Então não tem porquê. Então, eu vou colocar aqui o reward, certo? Eu vou passar o done. E vou passar também o current score. Só que eu vou passar aqui no começo para ficar uma sequência direitinha, tá? Current score. Então, eu vou passar aqui no nosso print na nossa tela qual que foi o current score, certo? Eu vou passar qual que foi o reward, que é o current score menos o last score, e vou passar se ele está jogando ou não, que é o done, né, que é o endgame. Vocês já vão entender por que isso daqui. Porque quando a gente colocar para treinar, vocês vão ver que tem alguns erros, não é um erro propriamente dito, mas da forma que funciona o Slither, a gente não vai conseguir deixar o nosso código desse jeito aqui e ter um bom resultado, tá? Então vamos lá, só isso daqui já é o suficiente. Vamos começar a fazer o nosso código realmente de treinamento. Então eu vou criar aqui um chamado train.py, certo? E para a gente não começar do zero absoluto, eu vou lá na documentação do Stable Baselines e vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Bom, primeiro, a gente já tem aqui no Stable Baselines, no começo, no Get Started, a gente já tem aquele código básico para treinar, certo? Então, eu vou pegar esse código, tá? E vou jogar lá para a gente poder usar ele como base, tá? Então, só que eu não vou pegar essa parte aqui, porque essa parte aqui é só para realmente usar o algoritmo. Eu vou pegar essa parte aqui de cima,
certo? Então vou jogar lá, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui ele está importando o gin, certo? Qual que é o environment, que ele está importando o cartpole. Ele está importando aqui esse PPO2, certo? Uma policy e ele está mandando treinar, certo? A gente vai mudar tudo isso daqui, tá? Eu estou colocando aqui só para a gente ter como base. Bom, aqui esse PPO2 é o algoritmo que vai ser utilizado para treinar, certo? Como assim? O Reinforcement Learning tem diversos estudos, muitos estudos. Então, cada empresa, a OpenAI, a DeepMind, o próprio Facebook, alguns pesquisadores individuais, eles vão criando algoritmos com base em estudos e vão publicando, né, seus artigos como se fossem artigos científicos, certo? Seus estudos, seus papers, né? Explicando o motivo daquele algoritmo ser daquela forma e qual problema ele resolve, tá? Então, aqui no Docs, a gente pode ver que tem todos esses algoritmos aqui, certo? E com isso, a gente já cai na primeira dúvida. Qual algoritmo que eu tenho que usar, certo? Então, aqui na própria documentação do Stable Baselines tem uma coisa bacana aqui no Types and Tricks. Tem aqui, ó. Which algorithm should I use? Certo? Qual algoritmo que eu tenho que usar? Então ele está falando aqui, não tem Silver Bullet no Reinforcement Learning. Isso vai depender do problema, etc. Se é discreto, se é ação discreta, contínua, que é aquilo que a gente já conversou sobre, são ações numeradas, né, uma quantidade fixa, ou ações livres. E aqui ele fala que alguns algoritmos aceitam mais do que uma coisa, por exemplo, o DQN dá para fazer tanto discreta quanto contínua, enfim. Mas aqui ele passa uma base aqui do que usar, certo? Então, o que ele fala aqui? Se for ações discretas com single process, ou seja, a gente vai usar só um processamento, vai processar só uma imagem, que é exatamente o nosso caso, usar o DQN com as suas extensões, Double DQN, Priorized Replay, ou esse Acer, tá? Eles são os algoritmos recomendados. O DQN normalmente é mais lento para treinar, mas ele é mais eficiente por causa do Replay Buffer, tá? Então esse daqui é a recomendação dele, usar o DQN ou Acer para quando for ações discretas com single process, certo? O que é esse single process aqui? Ele significa o seguinte, o meu algoritmo, ele consegue treinar em mais do que um ambiente ao mesmo tempo? Então, eu acho que eu falei isso já numa aula anterior, mas só dando uma recapitulada, a gente pode ter esse multiprocessed, que seria o seguinte, eu abrir várias telas do jogo, e nessas telas aqui, o nosso algoritmo jogaria em todas ao mesmo tempo e juntaria o treino delas para ter uma qualidade melhor. A gente não consegue fazer isso com o nosso ambiente, porque o nosso ambiente ele mexe o mouse. Então, como ele mexe o mouse, é praticamente impossível da gente ter isso trabalhando em várias telas, né? A não ser que a gente tivesse vários computadores, enfim, daí a gente conseguiria fazer isso. Da forma que a gente tem, não tem como. E aqui, Continuous Action é aquela questão de eu ter uma quantidade numerada de ações ou não. Também Single Process ou Multiprocess. Tá? Daí aqui ele passa qual é o algoritmo recomendado para cada um desses tipos de ambiente. O nosso ambiente é esse daqui e ele recomenda esses dois, então nós vamos usar o DQN aqui para começar. Tá? Se vocês quiserem usar o Acer para testar aí também, fica à vontade, tá? Aqui é a parte da escolha do algoritmo e a gente vai começar devagar e vamos
ver o que vai acontecer, tá? Daí a gente vai aperfeiçoando. Então, vamos lá. A gente precisa utilizar o DQN. Então, eu vou abrir aqui a documentação do DQN, aqui no Algorithms, certo? Então, ele fala aqui já quais são os papers, isso daqui é bem bacana. Então, aqui, se você entrar aqui, vai ter a explicação sobre esse algoritmo, certo? Tem todo o paper dele, por que ele foi desenvolvido, qual que ele, com o que ele trabalha e todas as extensões deles, que é o Dueling, o Double Key e o Priorized Experience Replay, certo? Aqui, com o que ele pode usar? Então, ele pode usar no espaço com ações discretas para ação e para observação, certo? E para observação, ele tem que ser box, multidiscrete ou multibinário, tá bom? Então, é o que a gente precisa. Nossa ação é discreta e a nossa observação é box. Lembra? Vamos voltar lá para ver isso. Nossa, action space, discreta, que é a quantidade de ações. E o nosso observation space é um box. Então, é exatamente isso. Discreta, a nossa ação, e box na observação, tá? Então, aqui já tem o exemplo do DQN, certo? Então, eu vou pegar o exemplo do DQN para ficar mais fácil. Vou substituir aquele que está lá. Vou pegar só até aqui o load, certo? Então, vou jogar lá no nosso train, certo? Vou fechar aqui as outras abinhas para não ficar atrapalhando. Então, beleza. Aqui o que ele faz? Ele importa o GIN, ele importa as policies, ele importa o nosso algoritmo, ele cria o environment, cria um modelo e manda treinar, certo? Na sequência, ele salva o modelo, já é um pouquinho diferente do outro. E aqui ele deleta e carrega de novo. Por que ele faz isso? Só uma questão de demonstração mesmo, para mostrar que o modelo que foi criado aqui em cima, mesmo que ele delete, ele está salvo no disco. Então a gente consegue carregar de novo. E isso daqui já é uma coisa bem bacana, porque a gente pode continuar o nosso treino a partir de certo ponto, certo? Então eu vou apagar essa parte aqui de deletar e carregar, porque a gente vai só treinar a primeira vez, certo? Então, beleza. A gente importou aqui. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar o meu environment. Ele não é do tipo GIN. Ele não é um cartpole. Ele não é enfim, ele não está lá na nossa biblioteca. Ele é o nosso Slither environment, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Importar o meu Slither environment, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu importar o Slither environment, eu vou importar diretamente a nossa classe aqui, tá? Então, vou colocar from Slither environment import slitterenv, certo? E agora o nosso environment ele vai ser o slitterenv, certo? Então é isso. E aqui o nosso model vai ser DQN com esse MLP policy, que ele é para imagem, depois eu vou entrar em detalhes nisso, passando o nosso environment. E esse verbose aqui é realmente o verbose que a gente está acostumado aí a falar. O que ele vai mostrar para a gente? O 0 é nada, o 1 são informações sobre o treino e o 2 é toda a parte de saída do... é 100% verboso, então tudo que o nosso treino fizer, ele vai mostrar. Para não ficar muita informação na tela, eu vou deixar o 1, certo? E aqui é quantos passos que eu quero que ele faça nesse treino e depois ele vai salvar. Então vou colocar aqui Slither Train 1,
certo? Só para a gente saber que esse daqui foi nosso primeiro treino, ele está aqui 25.000 passos. Eu vou colocar aqui 1.000 passos, só para ele treinar rapidinho. Na verdade, eu vou colocar 100 passos para tentar mostrar aqui para vocês durante o vídeo, certo? Então é isso, já está pronto. Com isso daqui a gente já consegue treinar, então ele já vai carregar o algoritmo, treinar e salvar, tá? Vou mostrar para vocês, vamos rodar isso daqui, vamos ver se dá certo. Então, eu preciso deixar aqui esse espacinho livre. E eu vou chamar o meu train.py. Se eu não esqueci de nada, ele vai treinar. Então percebam que essa parte inicial, ela demora, tá? Ela demora bastante, tá? Ela leva aí alguns minutinhos. Por quê? Ele está montando na memória ali todo o nosso nosso algoritmo. Ó, já começou a rodar. Aqui, ó, já morreu. Ó, ele tá vendo que ficou um pouco louco? Não sei se vocês estão conseguindo reparar. Agora ele parou, tá indo. Mas ele tá clicando ali no meio da tela. Não sei se vocês reparam o mouse mexendo. Ele tá indo, às vezes, ali para o meio da tela, bem pertinho da cobrinha. Olha lá, foi de novo, foi de novo, foi de novo. Por que que isso está acontecendo? Esse mouse indo para o meio da tela significa que ele está iniciando um jogo novo. Então eu vou parar aqui e vou mostrar o output para vocês para ver o que aconteceu. Olha só, ele começou o jogo, certo? E ele ficou aqui, ó, -1. -1, done true, done true, done true, done true, done true, certo? Daí aqui ele começou realmente a jogar. E ele deu aqui false, 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 false. De repente ele deu aqui um done true. Daí ele deu false, 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 false. Daí ele deu um done true do nada. Aqui por quê? Porque ele pegou um reward de -1, certo? Então, por que que isso está acontecendo? Deixa eu ver se eu consigo me matar aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer aqui, pronto. Opa! Por que que isso está acontecendo? Lembra que o nosso algoritmo a gente colocou para ler a pontuação? E quando eu leio a pontuação, se eu não encontro a pontuação, que é nesse caso de estar nessa tela inicial, ele vai dar -1, então ele vai falar que eu não estou jogando. Vou colocar aqui, vocês vão ver. Olha só, não está aparecendo a pontuação aparece um tempo depois. Vocês conseguiram reparar isso? Deixa eu me matar aqui e vou mostrar para vocês de novo. Ó, aqui não está aparecendo a pontuação, obviamente. Então eu vou clicar em jogar. Ele não está aparecendo a pontuação. Então, com isso, ele já me fala que acabou o jogo antes mesmo dele começar. Ele leva alguns segundos para poder mostrar. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Primeira coisa, vamos lá no nosso environment, tá? E o que eu vou fazer aqui é no meu reset. Eu vou passar aqui primeiro, eu vou importar o time, que é aquele que tem o sleep, que tem algumas outras coisas, certo? E eu vou colocar aqui, aqui eu não vou chamar o reset mais, certo? Porque quando ele começa a jogar, ele chama o reset. Então eu vou colocar aqui, self. Aqui dentro do reset, na verdade, eu vou chamar o self. Eu vou criar uma variável chamada initTime, que é quando ele começou, que vai ser o time.init.
time. Vou pegar o horário que ele começou, tá? A jogar. Então, cada turno novo eu vou anotar que horas que ele começou a jogar. Beleza? E aqui só na inicialização eu vou jogar ele também, só para não dar nenhum erro. Daí aqui no step, quando ele for tomar uma ação, antes de eu pegar esse Done aqui, eu peguei o Done, certo? Que é o endgame. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o current time, certo? Então, eu vou criar uma nova variável aqui. Vou jogar ela aqui junto com o endgame, que vai ser o current time. E ele vai ser a mesma coisa, o time.time. Certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um diff time, que ele vai ser o meu current time, que é o meu tempo atual, menos o horário que começou, que é o self.initTime. Certo? Com isso aqui, eu sei há quanto tempo ele está jogando. Correto? Eu sei quantos segundos ele está, a quantos segundos ele está jogando. E agora, para contornar aquele problema, eu vou colocar aqui o meu Done. Então, vou colocar se o meu diffTime for menor do que 10, ou seja, se for menos do que 10 segundos, o Done é false. Certo? Faltou aqui 2 pontos. O Done é false. Então ele vai começar a jogar. Nos primeiros 10 segundos, ele vai ignorar a questão da pontuação para falar se ainda está jogando ou não. Ele vai falar que true, está jogando. Beleza. Depois ele vai começar a ler a pontuação. Uma outra coisa, aqui no meu OCR eu percebi que nas aulas anteriores eu deixei uma coisinha errada aqui. Ele está passando para o OCR o image e não o grayscale image. Tá? Então eu tenho que mudar isso daqui também. Aqui, beleza. Agora já está certinho, tá? Então se vocês tiveram problema na leitura aí foi por causa disso. Eu mudei aqui para a gente poder testar e acabei esquecendo de voltar, certo? Então aqui é só para passar para o CR o Grayscale Image, certo? Eu vou deixar o código atualizado aqui no Git. Vou atualizar das aulas anteriores também para não ficar com esse errinho, tá? Mas se no de vocês estiverem acontecendo isso, esse é o problema. Então tá. Então beleza. A gente já fez aqui para começar a jogar ignorando os primeiros 10 segundos. Vamos botar para rodar de novo, certo? Vamos colocar lá, treina. Daí ele vai montar o nosso ambiente. E vai começar a jogar. Olha só, agora ele já está bem mais fluido, tá vendo? Agora ele já está jogando. Ele está movendo em várias direções, procurando como fazer, certo? Então ele está treinando, está testando. Ó, tá vendo o que acontece. Pronto, morreu. O que ele vai fazer agora? Começar um novo jogo. Agora ele está funcionando direitinho, tá vendo? Por quê? Porque ele está conseguindo pegar a nossa variável ali de reward no tempo certo, né? Ele não está dando um Done antes, beleza? Então vamos lá, eu vou parar esse carinha aqui, vamos dar uma analisada o que aconteceu aqui. Então ele começou aqui, ele deu menos um, por quê? Porque ele não estava conseguindo ler, mas ele falou aqui Done false, então ele continuou jogando. E ele conseguiu pegar a partir do 11 aqui, certo? E continuou jogando, beleza. Então era isso que a gente queria, tá? Já está perfeito para a gente testar? Não, não tá, tá longe disso, tá? Vocês vão ver que se vocês botarem para treinar aí, ele vai treinar durante muito tempo e ele vai demorar bastante para aprender. Porque tem várias coisinhas, vários probleminhas, por a gente estar lendo a tela e tendo que trabalhar com o OCR que a gente tem que ir contornando para poder resolver. Por exemplo, aqui no meio, ele teve aqui 20, 15, 16, foi indo, ganhando um ponto. De repente aqui,
Aqui realmente ele morreu, beleza, mas tem alguns lugares no meio que ele está detectando de forma errada a pontuação. Tá, deixa eu ver se eu encontro aqui algum caso. Aqui, ó, por exemplo. Ele estava... Não, aqui deu certo. Aqui 41, não, aqui nesse caso ele leu tudo direitinho, mas a gente precisa ter certeza de que a nossa pontuação vai ser positiva aqui nesse caso, tá? Esse é um dos pontos, certo? Então é isso, galera. A gente já tem o nosso algoritmo praticamente final, entre aspas, né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, dessa forma que ele vai aprender, vai. Se eu deixar aí alguns dias treinando, ele vai treinar, vai aprender, vai ficar legal, tá? Eu gravei um vídeo dele treinando de madrugada, foram mais ou menos 10 horas de treino, e ele conseguiu aprender algumas coisas, começou a jogar já melhor, já começou a pegar as bolinhas ali, e ele começou além de pegar as bolinhas, em alguns casos ele começou a desviar das outras cobras, mas ele não treinou a ponto de ficar um super-humano, que a gente chama, que é ficar melhor do que todos os outros players ali. Para a gente conseguir chegar nesse nível, a gente vai ter que aperfeiçoar um pouquinho o nosso algoritmo, vai ter que aperfeiçoar um pouquinho os nossos parâmetros, certo? E vamos ter que trabalhar o nosso reward. Lembra que eu falei que uma das coisas importantes seria trabalhar o reward? Então é isso que está faltando. Bom, nesse vídeo vai ficando por aqui. Já fizemos bastante coisa hoje. Então na próxima aula a gente começa a aperfeiçoar o nosso algoritmo, certo? Então não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa um comentário caso tenha alguma dúvida, deixa o like nesse vídeo e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu!